É que quando a dor toma o coração, disfarço o sentir e sem direção. Qualquer rumo é rumo pra quem está perdido. Muitas vozes escuto então, no silêncio da solidão. Nem palavras e abraços vão me envolver. Só teus olhos enxergam meu sofrer. Gota que escorre, lágrimas na chuva. Só tu podes entender, discernir o meu viver. Me resgata dessa dor, me embala em tuas asas, me traz alegria que não se abala com as circunstâncias. Eu sou tua pra ter a paz que excede meu entendimento, ter Jesus, o autor da vida. É que quando a dor toma o coração, disfarço o sentir e sem direção. Qualquer rumo é rumo pra quem está perdido. Muitas vozes escuto então, no silêncio da solidão. Nem palavras e abraços vão me envolver. Só teus olhos enxergam meu sofrer. Gota que escorre, lágrimas na chuva. Só tu podes entender, discernir o meu viver. Me resgata dessa dor, me embala em tuas asas, me traz alegria que não se abala com as circunstâncias. Eu sou tua pra ter a paz que excede meu entendimento, ter Jesus, o autor da vida. Me resgata dessa dor, me embala em tuas asas, me traz alegria que não se abala com as circunstâncias. Eu sou tua pra ter a paz que excede meu entendimento, ter Jesus, o autor da vida. Graça e paz, lindas mulheres desse nosso Brasil. Sejam bem-vindas a mais uma palestra do Ministério da Mulher no Brasil. Me chamo Daniele e sou uma das assessoras da equipe gestora do Ministério da Mulher. Estou aqui na incumbência de dar boas-vindas e apresentar a palestra desse mês. Pois bem, o tema desse mês é muito relevante, porque tem algo inevitável que acontece nas nossas vidas. Nós nos preparamos para a vida, nos preparamos para o dia da alegria, da bonança, mas nós nunca estamos preparadas para o dia da morte. Não estamos preparadas para o dia do luto, mas é algo inevitável e nós devemos aprender o que dizer. O que fazer nesse momento? Como eu posso ajudar outros que estão passando por esse momento de luto? Pois bem, temos nessa noite uma convidada muito especial, a nossa querida pastora e psicóloga Rosane Sena, onde ela é especialista em psicologia clínica em psicodrama. Fique com ela, com essa palestra riquíssima, que você possa ser edificada e edificar outras vidas. Deus abençoe. Olá! Antes de tudo, vamos contar uma história, e esta história é sobre viagens. Normalmente, nós precisamos de um mapa para fazer uma viagem. Este mapa aqui
é do estado de Goiás, o centro do Brasil. Muitas viagens são feitas para lugares de perto. Outras viagens já são feitas de lugares bem distantes. Olha como é muito distante aqui o nosso país. Mas eu quero contar uma história para outro lugar. Uma viagem muito especial. Para isto, nós vamos nos conectar. Esta viagem ela é feita e ela precisa de um convite muito especial. Só faz essa viagem quem recebe o convite. Parece muito importante, então nós vamos chamar de uma viagem muito especial. Às vezes, nós viajamos de carro. Outras vezes, nós viajamos de avião. Algumas vezes, nós viajamos até de bicicleta. E nós vamos hoje entender que esta viagem ela é feita pela importância do convite. Tem pessoas que fazem essa viagem que chegam assim a ser bem novinhas. Algumas pessoas nem nasceram e já vão fazer esta viagem. Outras pessoas precisam estar velhinhas para fazer esta viagem. Então, este convite, ele chega em qualquer momento das nossas vidas. Vocês sabiam? Esta viagem especial é uma viagem que chega em qualquer momento, em qualquer tempo. E nós sabemos uma coisa muito interessante, que para esta viagem, o convite chega. E nós só fazemos esta viagem com o convite. Às vezes, o convite chega rápido. Outras vezes, a gente vai vendo o convite chegar. Mas eu quero te dizer que esta viagem, ela é a última viagem que fazemos. Por isto que ela é especial. Não é qualquer pessoa que faz essa viagem. Só faz essa viagem quem recebe o convite. E aí nós vamos falar do que acontece depois que as pessoas viajam com este convite especial. Então eu pergunto para vocês, e agora? O que a gente faz quando as pessoas fazem esta viagem especial e não voltam mais? Nós começamos com uma história que normalmente nós usamos como um recurso para contar às pessoas que são menores, às crianças, de uma maneira lúdica, como é que chega a morte para cada um de nós. Há outros vários recursos que nós podemos ter para contar às crianças sobre a morte. É bom deixar claro que quando o barquinho vai embora, que essa vida vai embora, ela só vai poder ir embora por causa de um convite. E que cada um de nós recebe um convite, e este convite ele é pessoal, ele é intransferível e ele vem para todos nós. Vamos pensar um pouco no convite? Nós temos como profissão e regra de fé a palavra do Senhor Jesus. O Novo Testamento em si, ele vem trazendo vários convites que Jesus tem feito a nós. Em Mateus, ele diz: venham vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele fala para o jovem rico: vem, segue-me. E há tantos outros convites que, se nós fôssemos perceber as Escrituras Sagradas, Jesus fazendo vários convites. No Antigo Testamento, sim, também há vários convites. Mas um convite em especial que nós temos muita dificuldade em falar. E nós até usamos outros tantos termos para evitar a palavra morte. E nós precisamos compreender se nós, que somos esse povo que esperamos pela eternidade, seria muito bom passar para a eternidade sem passar pela morte.
Mas a grande maioria de nós recebemos este convite, que é um convite meu, num determinado momento da minha vida, um convite que é próprio, e eu vou receber este convite. E sabendo que nós somos aqueles que seguimos a Cristo, este convite, ele vem no momento certo, porque nós sabemos que este convite é um chamado para de fato concretizar o texto que eu quero ler com vocês. Se você puder, abra sua Bíblia em João, no capítulo 11. E eu vou falar de um convite muito especial. E é Jesus que fala. João 11, 25. Muitos pastores conhecem e fazem cultos fúnebres com este texto, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Este texto, ele faz uma ligação de Jesus. Ele justamente se apresenta como ressurreição e vida. São coisas que parece que andam juntas, mas no meio da ressurreição e da vida, no meio destas duas coisas ou destes dois fenômenos, existe o convite. Então, se nós fôssemos ver vida e ressurreição, e a maioria de nós vamos estar aqui com este convite chegando-se a cada um de nós. O convite é uma passagem. E que quando nós fazemos essa passagem em Cristo, nós vamos perceber uma ressurreição que nos gera vida. E a vida é uma vida eterna. Então nós precisamos encarar um fenômeno chamado morte. A morte, ela na maioria das vezes, ela vem de uma maneira que muitas vezes nós estamos desapercebidos e chegamos diante desse fenômeno. Quando nós estamos trabalhando em um hospital, que estamos levando em consideração que algum ente querido, alguém da nossa família, um amigo muito especial, ele começa aos cuidados paliativos, existe algo na literatura, e a gente vê isto no dia a dia, principalmente das pessoas que trabalham no hospital, que existe um momento onde a família é chamada, é reunida, e é perguntada para esta família: e agora? Porque não há recursos. Todos os recursos acabaram naquele momento. E é chegada a preparação para este convite. O convite para a viagem da eternidade. E a família vai ali discutindo como que vai ser, se vai ser mais invasivo ou não vai ser, como vai ser esse cuidado paliativo, mas chega um momento que esta família entrega aquele ente querido. E entregar este ente querido é muito interessante, porque é o momento da despedida, entre aspas. É o momento onde você considera que a morte chegou. É o momento da concretude, é o momento de que você está ali naquele lugar entre vida e ressurreição, e você vai viver isto. O seu ente querido que está ali vai viver de uma maneira, e aqueles que estão à volta vai viver de outra maneira. E eu vou deixar para os teólogos falarem um pouco sobre como que é essa passagem entre morte e vida eterna. Mas hoje eu quero falar com você que quando chega o convite e existe alguém que pegou este convite e está indo, nós olhamos para nós e fazemos a pergunta: e agora? Agora é um momento imediato, rápido, onde muita coisa passa na sua cabeça, onde você perde um pouco a direção, onde você precisa respirar, às vezes precisa caminhar para voltar a si, para responder a esta pergunta: e agora? Parece que há pessoas morrendo mais, sim, é óbvio, mas há pessoas morrendo todos os dias, e esta pergunta é feita: e agora, depois de um óbito, todo o tempo. E é uma pergunta difícil.
Existe um autor, ele fala de fases, as fases do luto. E muitas pessoas dizem que são 7 fases, outras pessoas dizem que são 5 fases, mas são fases que nós passamos depois de obter aquilo que nós não queríamos ouvir. Infelizmente, a pessoa partiu. E é interessante que a constatação do óbito, a constatação que a morte chegou, que aquele corpo é só um corpo e que não é mais nada daquilo que a gente esperava ser, esta concretude ela é importante. E muitas vezes nas fases do luto é esta briga entre a produção racional do que é que está acontecendo naquele momento, neste episódio, e aquilo que a emoção nos leva a fabricar no mundo de mais fantasia. Então, este autor ele fala de 5 pontos para o óbito, e eu vou ler aqui. Ele fala de negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Tem outros autores que colocam outras 2 fases, mas eu não quero me ater às fases. Eu quero dar algo prático para nós fazermos. Você sente raiva, você sente vontade de negociar aquela morte, você sente uma profunda tristeza, você sente que está desmoronando algumas coisas da sua vida. E aí eu quero perguntar a você, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. O que é que tem sustentado a sua vida? Porque muitas vezes nós colocamos que nós somos sustentados, às vezes, pela presença de um pai, pela presença de uma mãe, de um filho, de um marido. E nós vamos vivendo acreditando nisso, que a nossa vida ela está presa e estruturada em pessoas. E a morte, ela nos revela que isto não é verdade. A morte vem nos revelar que nós estamos alicerçados, apoiados pela presença do Cristo vivo em nós. E que de alguma forma as pessoas vão e nós ficamos, ou nós vamos e alguém vai ficar, porque esta é a natureza da vida. Então, muitas vezes nós estamos perto de pessoas e nós queremos evitar tocar no assunto da morte. Quando nós estamos no processo de luto, o e agora começa a narrar todo o processo até chegar ali. Então, sim, é importante para as pessoas que estão vivenciando o luto de maneira mais intensa falar sobre o que aconteceu. É fato que muitas vezes nós não temos respostas, mas normalmente essas pessoas elas não querem respostas. Elas querem apenas dizer sobre a sua dor. Porque responder o e agora, normalmente não é responder o que vai acontecer com essa pessoa pós-morte, mas é responder ao que nós vamos vivenciar sem aquela pessoa. O e agora é o ponto de início de um novo capítulo, de uma nova forma de se viver, que nós não estávamos esperando, ou que às vezes estamos esperando, mas agora nós precisamos viver uma vida prática ao responder o e agora. Eu convido a você pensar como é importante narrar sobre o que tem acontecido. No momento de Covid, nós temos escutado muitos relatos. E é importante os relatos chegarem, as pessoas terem o lugar para se contar sobre o episódio da morte daquele querido ou daquela querida que se foi. E como é angustiante para a pessoa que ficou tomar agora, às vezes, as rédeas de uma família, a estrutura de um lugar, para continuar a caminhada sem aquela pessoa. Então, ela precisa de um lugar para se falar daquela morte, da sua tristeza, das suas preocupações e da sua angústia. Então, quando você vai visitar uma pessoa que está passando pelo processo do luto, deixe que ela diga. Se ela quiser dizer, deixe que ela diga. Não impeça que ela chore. Não impeça que ela fale, porque aquele momento é importante. É
É importante ela falar sobre aquilo. É importante ela vivenciar aquilo. Porque senão ela não se coloca, ela não se integraliza novamente como um ser saudável. E se ela não tomar conta disso, nós vamos chegar a um outro lugar, que é um lugar de uma partida muito mais dolorosa e talvez adoecida. Então deixe as pessoas falarem sobre a morte. Chame a família e comente sobre isso. Comece a falar de como isso tem sido para você. Então, primeira coisa, abra o espaço para o luto. Deixe a pessoa chorar. Às vezes você não tem o que dizer, porque talvez nós não teremos todas as respostas. Talvez é uma mão estendida. Normalmente o velório é importante porque é um rito de passagem. O velório é um momento onde você vê o corpo e percebe que há só um corpo. Então é importante em algum momento isto acontecer. Eu sei que no Covid nós estamos vivendo as dificuldades de se fazer velórios e isso tem que ser levado em consideração. Quando você puder fazer o velório, trabalhe no velório com este contato com a morte. E seja um momento para que as pessoas compreendam que aquele lugar vai ficar vazio. Aquele papel não será mais preenchido por outra pessoa. E falando bem, deixe os espaços vazios. Os espaços vazios indicam que nós precisamos continuar, apesar do que aquela pessoa que era muito importante não está mais ali, está vazio. Outra coisa é que quando não se tem um velório, em algum outro momento, com as pessoas pertinentes àquela situação do óbito, que você faça uma despedida. A despedida seria um substituto para o velório. Então faça em algum momento, chame as pessoas, chame o seu pastor, chame as irmãs de oração e faça um momento onde você entregue aquela vida ao Senhor. É óbvio que nós não faremos isto de maneira concreta, não somos nós que entregamos. Mas esta ação de se dispor, de entregar aquela pessoa a Jesus, é uma maneira de dizer, vá, porque você recebeu o convite. E eu continuo crendo que Deus ainda continuará cuidando de mim, porque Ele é o meu alicerce seguro. Ele sempre tomou conta e continuará tomando conta de mim. E as pessoas envolvidas precisam fazer isto, esta oração de entrega, esta oração dizendo, Senhor, nós entendemos que é o seu tempo, o convite chegou para Ele e nós despedimos dele aqui. Então, se você puder, faça um substituto. E eu quero dizer, não antecipe o convite. O convite chegará no momento adequado, porque nós não temos ideia do que é o futuro. O convite, ele só parte do Senhor. O convite só chega às nossas vidas, porque é um convite feito pelo Senhor. Nós não podemos comprar, nós não podemos antecipar, porque este convite vai chegar a cada um de nós até que ele venha. Aceite os convites. Nós aceitamos todos os outros. Este também precisa ser aceito. É óbvio que não é uma imposição, mas é uma construção para responder o e agora. E o mais importante, a terceira dica, nós precisamos voltar à rotina. Voltar à rotina significa que nós vamos ajustando a nova realidade. É uma realidade que nós não saberíamos viver sem a concretude dela. Isso significa, se nós pensássemos muitas vezes em como viver sem aquela pessoa, ou com a falta daquela pessoa, com o espaço daquela pessoa, provavelmente nós não conseguiríamos imaginar o que viveríamos de fato.
Então, levantar-se, comer, voltar à escola, ao trabalho e fazer uma volta à rotina, voltar a viver. Porque neste momento, nós que ficamos pensando no que vamos fazer no e agora, nós estamos na vida. E nós precisamos desta oportunidade de viver e fazermos isso da melhor forma possível. Então, voltar à rotina, à medida daquilo que se pode fazer, é muito importante, principalmente para as crianças e os adolescentes. Nós estamos falando aqui de um luto muito particular, que ele é encontrado no chamamento da morte. Mas nós não podemos deixar de dizer que há luto por separações, que há luto por perda financeira, que há luto por pessoas que foram embora sem morrerem. Então há vários processos de luto que nós enfrentamos nas etapas da vida. E para cada processo de luto, nós não entendermos que passou o tempo, chega, vamos embora, vira a página, levanta, dá a volta por cima, porque as coisas não são assim. A vida não é no automático. É muito difícil que o tempo daquela pessoa de luto esteja sincronizado com as demais pessoas ao entorno ou em volta dela. Então, respeite o tempo de cada um. O tempo é o tempo próprio particular, porque existem histórias que foram bem resolvidas, mas existem outras tantas histórias que não se resolveram. E é naquele momento do luto que nós vamos fazendo os fechamentos necessários para prosseguir. Eu quero voltar com vocês para a nossa história, podemos? E junto com esta história, eu quero fazer de uma maneira diferente. Eu quero dar um momento para você orar. Se você não teve esse rito de passagem e queira fazer, eu quero te ajudar a fazer. Se você está triste, eu quero orar com você. Se você compreendeu que o seu tempo está diferente do tempo do convite, eu quero orar também com você. Então nós vamos voltar à história e fazer um momento de oração juntos. Tudo bem? Senhor, nós estamos aqui e eu venho junto com tantas pessoas que não tiveram tempo de se despedir, que não tiveram tempo, Senhor amado, de dizer um até mais. Muitas pessoas que estão aqui, Senhor amado, que às vezes até estiveram num velório, num momento de despedida. Mas nós queremos fazer este lugar agora, um lugar, uma atmosfera do Senhor espiritual. Que o Senhor esteja neste lugar, Senhor. E nós queremos nos encontrar agora neste tempo com o Senhor. Porque o Senhor é Deus, é o Deus de consolo. O Senhor é Deus, é um Deus que nos sustenta e que nunca deixou e não deixará de prover nada. E por isso nós queremos este encontro especial com o Senhor. E a tua presença me acompanhará todos os dias. E eu lembrarei que o Senhor estará comigo. Eu não preciso
temer, porque eu pergunto: e agora? E eu sei que e agora é o Senhor comigo até o fim. Leva-me bem mais perto em tua presença, em tua glória. Chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória. Espírito, desce agora, eu me aproximo de tua glória. Cobre-me com tua graça, sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Espírito, desça agora, eu me aproximo de tua glória. Cobre-me, enche-me, cobre-me com tua graça, sou filho que ama tua glória.
mal foi.